Bem, então, dando continuidade ao que nós vínhamos falando sobre a cristologia no período patrístico, e sobretudo agora através da vista, da visão, né? Gostaria ainda em Dura Europos, não saímos de Dura Europos, quero apresentar para vocês, nessa mesma casa da igreja, pois essa figura que nós temos aqui, que é uma cena do Novo Testamento, do Evangelho, que é a cena da cura do paralítico. Vocês vão notar esse desenho, essa gravura, né, cheia de graça, né, de simplicidade, é um desenho singelo, mas também que nos cativa, né, cativante. Tem uma beleza ímpar, né, essa arte paleocristã, porque comunica, pois, uma simplicidade, um frescor da fé muito forte, né, uma simplicidade de coração e uma amplidão de espírito muito, muito, que nos toca, né, nos impacta. E aqui nós vemos essa cena do Evangelho da cura do paralítico, né? Então, aqui no centro da cena, nós vemos Jesus com a mão estendida, né, estendendo as mãos. Aqui pelo menos a gente vê uma só das mãos, né? A outra mão, pelo menos eu aqui não consigo ver, né? Então a gente vê Jesus estendendo as mãos. Aqui o paralítico deitado na cama dele. E depois o paralítico pegando a cama dele, o leito, né? Aquele tipo de maca, e caminhando normalmente. Vocês vão lembrar dessa cena evangélica que estava Jesus dentro de uma casa, a multidão, né, estava toda dentro da casa, até fora, né, da porta. E, de repente, chegam essas pessoas carregando um paralítico e não conseguem introduzir o paralítico dentro da casa por causa da multidão. E o que eles fazem? Sobem o paralítico no telhado e abrem o telhado e descem o paralítico no leito dele, no meio da sala, na frente de Jesus, né? Imaginem aquela cena, né? De repente Jesus numa casa pregando, né? Imaginem vocês, Jesus pregando numa casa, conversando ali com as pessoas, falando do reino de Deus, e de repente o telhado começa a se abrir e descem do meio do telhado uma cama com uma pessoa paralítica no meio, né? E essa pessoa é colocada bem na frente de Jesus, né? E Jesus diz ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados, né? De repente ali os fariseus, os mestres da lei que estavam ali falam: mas quem é essa pessoa? Quem ele pensa que é, né, para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus ali ele se indigna contra esses fariseus que estavam ali. Diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda, né? E daí Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem, né, tem o poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: toma a tua cama, né, pega a tua cama e anda. E ele vai e caminha normalmente, né, diante de todos que estavam ali maravilhados contemplando Jesus, né, e contemplando aquele paralítico. Então, essa cena aqui nos mostra também outro aspecto da cristologia. Jesus, médico, que cura o enfermo. E essa cura, por assim dizer, tem duas vertentes, né? Como é uma cura, é uma salvação que tem dois aspectos principais. É a cura da alma, Jesus que primeiro cura a alma do paralítico, né? Diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E depois cura o corpo daquele paralítico: levanta-te e anda. Estamos num contexto de uma domus ecclesiae, uma casa da igreja.
onde se celebravam os sacramentos, sobretudo o sacramento do batismo, que nós celebramos o batismo para a remissão dos pecados, né? Onde se dá na alma das pessoas, né, do batizado, uma verdadeira cura interior, né, através do perdão dos pecados do batismo, né, que é o efeito do batismo, a remissão dos pecados. E nesse contexto também nós podemos pensar aí nos outros sacramentos da igreja, no mesmo na Eucaristia, na conversão através da pregação, né? Jesus, naquela primeira imagem do bom pastor, nós poderíamos ver ele como Salvador. Aqui nós vemos também Jesus como um médico que cura. É interessante que na língua latina, daí vem a nossa palavra saúde, né? Vem do latim salus. E a palavra salus significa no latim duas coisas: saúde ou salvação. Vai depender do contexto como a gente deve traduzir a palavra salus. Dependendo do contexto, se traduz como saúde ou salvação, né? Então, Jesus é o nosso Salvador, porque, em primeiro lugar, né, ele salva, ele restitui a saúde para a nossa alma, com a sua graça, com a sua misericórdia, né, com o seu amor, mas também ele é todo-poderoso para também cuidar dos nossos corpos, né? E aqui, essa cena da cura do paralítico, né? Vejam como é bela essa cena, né, que nós vemos aí. A cama do paralítico, né? Ele que está levantando e caminhando normalmente, Jesus que com esse gesto também muito típico dos cristãos ainda hoje, a imposição de mãos, né? Jesus que estende as mãos. Jesus, por exemplo, nós lemos no Evangelho, muitas vezes ele tocava o doente, tocava o leproso, né? Para um judeu era impensável tocar um leproso. Você se tornaria impuro tocando um leproso, né? Jesus estendia as mãos, o estender as mãos, né? Ainda hoje, por exemplo, na igreja, nas orações, né, o sacerdote, o padre impõe as mãos, o bispo impõe as mãos, né? Quantas vezes também nossos avós, nossos pais, né, quando a gente vai pedir a bênção, impõem as mãos sobre nós, né, num gesto de bênção, né? Na ordenação presbiteral, episcopal, né, diaconal, o bispo também impõe as mãos, né? Na Eucaristia, o padre estende as mãos sobre as oferendas para santificar as oferendas. É um gesto muito importante no cristianismo, de todos os tempos, mas no cristianismo primitivo também tinha, né, essa importância capital, né? E vejam que Jesus assim ele curava, impondo as mãos, né? O Evangelho mesmo falava que Jesus, né, impunha as mãos, muitas vezes sobre as crianças para abençoá-las, etc., né? É um gesto que depois também os primeiros cristãos repetiam nesse contexto sacramental de uma Domus Ecclesiae. Depois nós temos aqui outra cena, também bíblica, também do Novo Testamento. Aqui é uma pena que a pintura não chegou assim tão corrompida, mas dá para apreciar a beleza desse quadro aqui, até mesmo da arte, da habilidade artística da pessoa que a pintou, né? É a cena de Pedro caminhando sobre as águas. Infelizmente, existe uma fratura, né? Uma ruptura aqui da imagem, se quebrou a pedra, a parte da parede. Mesmo a pintura tá bastante corrompida, mas dá para apreciar bastante bem, né? Vocês notam aqui uma barca, mas não é uma barca qualquer, né? O artista pintou como uma trireme romana, né? Quem conhece um pouquinho da história de Roma,
né, um pouquinho da cultura romana, vai notar aqui uma trireme romana com essas aberturas, né, a polpa, a proa, né, muito, muito bem pintado, com a vela, etc., aqui, né, as cordas da embarcação, etc., é muito bem pintado. E aqui se vê mais ou menos os discípulos ali na barca, né, o mar borrascoso, né, assim, o mar em agitação, em movimento, e aqui embaixo vocês notam uma figura estendendo a mão. Aqui se nota a mão dele, aqui o rosto, né, dessa outra figura aqui. E infelizmente aqui não se vê porque a imagem está quebrada, né, aqui, a parede se quebrou, mas vocês notam que aqui tinha outra pessoa, dá para ver um pé, né, aqui a perna dele, a roupa e uma mão, estendendo a mão para segurar essa outra figura que está aqui, né? Então vocês vão lembrar dessa cena evangélica também, na qual os discípulos tinham ido pescar no meio da noite e de repente, de madrugada, Jesus vem caminhando sobre as águas, né? E Pedro, admirado, ele fala: Senhor, se és tu, faz com que eu caminhe a ti sobre as águas, né? E Jesus diz: vem, né? Pedro vai, começa a caminhar sobre as águas. Em determinado momento, Pedro sente a força do vento e começa a afundar, né? E ele diz: Senhor, salva-me. E é quando Jesus estende a mão e levanta Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, é justamente esse momento aqui. Os discípulos estão lá, admirados, pena que a gente não consegue apreciar muito a expressão do rosto, mas pelas cores já dá para perceber, né, que os discípulos estão todos assustados, assim, quase com os cabelos assim arrepiados, por causa dessa cena, aquela tormenta no mar. De repente Pedro ali, e Jesus o segura e o levanta sobre as águas. Outra vez mais, estamos ali num contexto sacramental, dentro de uma casa-igreja. Jesus que se apresenta dentro, digamos assim, da nossa história, né, desse mundo, esse mar, muitas vezes tormentoso, né, agitado do mundo, ele vem caminhando sobre as águas e segura com força Pedro e a sua barca, né? A barca, pois, da igreja, a barca da fé da igreja, né? E Pedro ali, como representante, Jesus o segura firme e não deixa Pedro naufragar, né? Sempre o segura em todo momento. E nós estamos ali, na igreja, né, de Dura-Europos. Percebam como um cristão daquele século III, talvez analfabeto, que não sabia ler e escrever, diante daquelas figuras, né, podemos até imaginar o que lá o bispo daquela igreja, ou não sei, talvez um diácono, um presbítero, na sua catequese, diante daquela figura, diante daquela pintura, explicava ali para as pessoas, né? Naquele contexto eclesial, naquele contexto sacramental. Então, a igreja como barca de salvação, Jesus que sustenta a igreja. Nós vamos ver também nos escritores patrísticos, nos textos dos padres da igreja, essa conexão também de Cristo e sua igreja. A cristologia, falei naquela figura, está muito unida à soteriologia, a doutrina da salvação, né? Nessa figura aqui a gente descobre, vê um outro aspecto da cristologia do período patrístico. Cristologia unida à eclesiologia, a Pedro, né? A barca,
Então, muitos escritores, muitos padres da igreja vão fazer essa relação entre Cristo e a sua igreja, que, diga-se de passagem, é uma relação já feita por São Paulo, né? Nas suas cartas, ele estabelece muitas vezes essa relação entre Cristo e o seu corpo, que é a igreja, que é a esposa de Cristo, né? Por exemplo, no século, poucas décadas depois, né, do abandono de Dura Europos, São Cipriano de Cartago, praticamente na mesma época, né, porque São Cipriano, ele morreu ele foi martirizado no ano, se não me falha a memória, 258, São Cipriano de Cartago, né? Deixe-me ver, 58 ou 68, agora não me lembro muito bem, né? Mas na segunda metade do século III foi martirizado São Cipriano de Cartago. Estamos nesse período ainda de atividade dessa comunidade de Dura Europos. E São Cipriano escreve um livro intitulado Sobre a Unidade da Igreja, né? Ou seja, o pensamento eclesiológico, a igreja, o tema da igreja, Cristo sempre unido à igreja. E São Cipriano, nesse tratado sobre a unidade da igreja, vai falar muito de Pedro e a importância de Pedro, né, como chefe da igreja, como o pastor visível, né, da igreja, do corpo místico de Cristo. Depois disso, outra figura também cristológica que nós vamos encontrar aqui é um detalhe, esse até melhor conservado, das mulheres que vão ao sepulcro de Cristo. Então aqui vocês podem notar, né, a silhueta de uma mulher trazendo em mãos uma espécie de frasco, talvez contendo aromas, né? Vocês vão lembrar que o evangelista dizia que trouxeram aromas. As mulheres, domingo, bem cedinho, ainda de madrugada, foram ao sepulcro, estando ainda escuro, por isso elas trazem tochas na mão, né, para iluminar o caminho. Naquela época não havia luz elétrica, né? Era tudo através de tochas, né, de lâmpadas, trazendo aromas para embalsamar melhor o corpo de Jesus, que tinha sido embalsamado às pressas na Sexta-feira Santa, né? Então as mulheres vão ao sepulcro trazendo esses aromas para ungir o corpo de Jesus, né? E aqui se vê um pedaço do sepulcro, infelizmente, né, como eu digo, essas obras de arte antigas estão muito deterioradas com o tempo, né? Mas aqui se contempla bem até. Vejam a beleza desse rosto, né? Os cabelos, né? O véu dessa mulher que vai ao sepulcro. Não sabemos se é Maria Madalena, né? Não sabemos quem é que vai ao sepulcro, né? Sabemos que o Evangelho nos fala de Maria Madalena, mas aqui nessa figura provavelmente seja Maria Madalena, né? Que é uma das primeiras que vê, é a primeira que vê o Senhor, né? E outras mulheres. Vejam o véu, né? Vejam os detalhes também até da veste dessa mulher, do rosto, do cabelo, né? Até mesmo se vê um pouquinho dos lábios dela, etc. Ou seja, muitas pessoas às vezes desprezam a arte cristã, né? Antiga, paleocristã, dizendo que era uma arte muito sem técnica, que o artista cristão não dominava muito bem a técnica. Mas se nós vemos, por exemplo, pinturas pagãs de Pompeia, por exemplo, na Itália, né, nós vamos ver as mesmas características e as mesmas cores, o mesmo estilo artístico. Isso significa que quem pintou isso
conhecia muito bem a técnica daquela época, né? Claro que não é um Rafael Sanzio, não é um Michelangelo, né? Mas era a técnica daquela época, era a arte daquela época, e era uma arte bela, né? Infelizmente, como eu digo, nós não podemos apreciar no frescor daquela pintura na época, né? O tempo, a umidade, o ar vai corrompendo as cores, vai corrompendo os traços, né? A gente perde muito. Mas aqui nós notamos essa cena, né? E a mesma beleza da cena nos manifesta também algo muito do coração daquelas pessoas que estavam ali, né? Então, Maria Madalena trazendo também um frasco na mão, né, para ungir o corpo de Jesus morto. Só que agora Jesus não está lá, né? Eles vão ao sepulcro. Aqui eu não saberia dizer se é uma espécie de sol ou simplesmente um elemento figurativo, né? Às vezes nas obras de arte tem elementos figurativos, né, para simbolizar que Cristo é o sol, né, que nasce, que ressuscita, né? Assim como o sol ele se põe, mas depois ele se levanta, né? Assim, Cristo, que é o sol que nasce das alturas. Mas enfim, independentemente disso, nós podemos aqui perceber a fé, né, desse povo, fé na ressurreição. Aqui outro elemento da cristologia antiga. Essa figura nós também encontramos em Dura Europos, né? Encontrava-se em Dura Europos. Ou seja, aquela comunidade, para aquela comunidade, Cristo é Salvador. Cristo é Salvador como bom pastor. Cristo é médico que cura a nossa paralisia. Cristo é também o Senhor da igreja, que sustenta Pedro com a sua mão. Mas Cristo está ressuscitado. Então essa comunidade acreditava fortemente nessa verdade da nossa fé, a ressurreição. Cristo não está mais morto, ele vive, está ressuscitado, né? É parte fundamental do querigma dos primeiros cristãos a ressurreição de Jesus. Ele vive, né, diziam os primeiros cristãos, né? Até mesmo os pagãos que escutavam São Paulo diziam, esse Paulo vem aqui falar de uma religião estrangeira, de um tal Jesus que morreu, mas agora diz que ele vive, que ele está vivo, né? Uma certeza da nossa fé, que Cristo está vivo. Pois além dessas pinturas, infelizmente as pinturas são muito poucas, né? Em casas da igreja, nós temos algumas pinturas nas catacumbas romanas, não só em Roma, mas também em outros lugares, em outras catacumbas, por exemplo, em Nápoles, em outros lugares do mundo, encontramos também algumas outras pinturas, né? Mas é muito pouco. Encontramos também muitas estelas funerárias, né, que eu quero trazer aqui para vocês. Aqui nós temos uma das figuras, talvez a considerada uma das pinturas mais antigas do cristianismo, junto, né, com aquelas de Dura Europos, provavelmente uma das mais antigas do cristianismo, né, do século II, provavelmente da primeira metade do século II, portanto estamos entre o ano 100 e o ano 150, por aí, né, que se encontra nas catacumbas de Priscila, em Roma, né. Nessas catacumbas, em um determinado momento, assim um pouquinho no alto, você vê essa pintura aqui, né? Como eu digo, o tempo também ele vai corroendo as cores, né? Vai perdendo, até mesmo a figura ela vai se esfumando, né? Por assim dizer.
mas ainda se percebe bem a cena. Tem aqui um homem apontando com o dedo algo. Aqui nós vemos uma mulher tendo uma criança nos seus braços. Infelizmente aqui não dá para ver, mas no original, um pouquinho aqui mais para cima, tem uma estrela, uma espécie de astro. Né? Vocês vão lembrar que no livro dos Números, não sei se eu trouxe aqui o texto, não trouxe, mas se não me equivoco, está no livro dos Números, acho que é o capítulo 24, se eu não me equivoco, que está a profecia de Balaão. Então vocês vão lembrar que Balaão, ele era um bruxo, ele era um adivinho, né? Inimigo do povo de Israel, que ele é contratado, né, pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. Só que Balaão, quando ele sobe no monte, né, e vê os acampamentos de Israel, a Sagrada Escritura nos diz que Balaão, que o Espírito Santo, né, colocou na boca de Balaão não palavras de maldição, mas palavras de bênção. Né? Então aí o livro dos Números nos traz 4 profecias de Balaão, sendo que a quarta profecia é a profecia da vinda do Messias, né? Que Balaão fala de um astro que vai surgir sobre Israel. Né? Então aqui em cima não dá para ver nessa figura, porque é só um destaque do texto, tem uma espécie de estrela em cima, uma espécie de astro. Né? E ele está apontando para o astro, a Balaão apontando para esse astro. Né? Nessa profecia do livro dos Números, Balaão diz que ele vê, mas não agora, que vai surgir um astro em Israel. Né? Uma estrela vai surgir em Israel. Interessante, alguns padres da igreja do século III, né, alguns escritores, por exemplo, como Orígenes de Alexandria, ele fala que os magos que vieram do Oriente seguindo uma estrela, né, no nascimento de Jesus, né, os chamados reis magos, eram discípulos de Balaão. A gente não sabe, não temos mais informações históricas, né? Mas, por exemplo, Orígenes de Alexandria, ele nos traz essa possibilidade. Ele fala que possivelmente alguns pensam que esses magos que esperavam uma estrela e que veio uma estrela e que depois seguem contra o menino Jesus, lá em Belém, eram discípulos de Balaão, né? Seguiam um pouco a tradição, pois desse bruxo, desse adivinho, é Balaão. Né? Bom, sendo isso verdadeiro ou não sabemos, né? Não temos mais dados históricos. O importante aqui é que temos uma cena bíblica do Antigo Testamento unido ao Novo Testamento. Então, a profecia de Balaão, que profetiza o surgimento de uma estrela em Israel, e que depois aqui tem uma mulher que está amamentando uma criança. Então, essa profecia do Antigo Testamento se realiza no Novo Testamento. Esse astro anunciado por Balaão se realiza, se cumpre em Cristo, nesse menino que nasce, que está nos braços dessa virgem. E aqui eu gostaria de enfatizar para vocês outro tema característico dos padres da igreja que nós vamos encontrar, que é o Antigo Testamento anuncia o Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para o Novo. O Antigo Testamento é profecia do Novo e o Novo é cumprimento do Antigo. Os padres da igreja vão falar isso assim, por ativa e por passiva, né? Vão repetir uma e outra vez. A gente vai encontrar isso, por exemplo, já em Teófilo de Antioquia, século II. Vamos encontrar em Justino Mártir, século II. Vamos encontrar depois em Orígenes, século III. Vamos encontrar em Gregório de Nissa, século IV, em Santo Agostinho de Hipona, século V, vai ser uma constante do cristianismo.
o Antigo Testamento é preparação e é anúncio, é profecia do Novo Testamento. E o Novo Testamento é realização, é cumprimento do Antigo Testamento. Né? Então, o Novo, ou melhor dito, né? O Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está manifestado no Novo Testamento, né? Diz Santo Agostinho de Hipona. E aqui nessa cena nós vemos essa união de Antigo e Novo Testamento, né? Que vai ser muito característico nos padres da Igreja. E notem, hoje em dia nós perdemos muito essa leitura bíblica que une Antigo e Novo Testamento. Né? Hoje em dia, quando a gente faz estudos bíblicos, o estudo bíblico muitas vezes dissocia, né, separa o Antigo do Novo Testamento como se foram coisas que não se comunicam entre si. Né? Tinha a tradição judaica, depois o cristianismo é uma coisa diferente do que o Antigo Testamento falava. Né? E nós vamos encontrar também, na época dos padres da Igreja, essa tendência divisiva, separatória, sobretudo na heresia de Marcião. Né? Marcião foi um herege do século II também. Ele esteve em Roma por volta da metade do século II, portanto estamos aí pelo ano 140, 150, 160, e Marcião, ele rejeitava todo o Antigo Testamento. Né? Para Marcião, os cristãos deviam rejeitar, abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo Testamento. E Marcião ainda, ele era muito mais radical ainda. Né? Marcião, ele ficava só com o Evangelho de Lucas e com as cartas de São Paulo. O resto pode jogar tudo fora, né, para Marcião. E a Igreja teve que responder, né, ou seja, teve que reagir imediatamente a essa heresia de Marcião, afirmando que a Igreja acolhe todo o Antigo Testamento e acolhe todo o Novo Testamento, né, na sua integridade. Lembremos-nos, naquela época, século II, não havia ainda uma clareza total sobre quais eram os livros inspirados, sobretudo do Novo Testamento. Né? Por exemplo, tinha algumas comunidades cristãs que liam a carta de Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, como um texto bíblico, como um texto inspirado. Tinha igrejas que lia a carta de São Clemente Romano, né? como texto, lia na liturgia uma carta de São Clemente Romano, como se fosse um texto inspirado. Né? A Igreja foi discernindo, pouco a pouco, quais eram os textos canônicos, né? Os textos inspirados do Novo e do Antigo Testamento. Né? E Marcião, ele vem com essa heresia no século II e rejeita todo o Antigo Testamento e grande parte do Novo Testamento, ficando só com o Evangelho de Lucas e com o Evangelho com as cartas de Paulo. Né? E nessa figura aqui nós vemos justamente o contrário. O que creem os cristãos? Na união dos dois testamentos. Né? Não existe uma separação, mas uma prefiguração, um anúncio no Antigo Testamento que se realiza em Cristo Jesus. Cristo Jesus, portanto, é a realização de tudo que nós lemos no Antigo Testamento. Né? São Paulo diz que os judeus, até os dias de hoje, quando eles leem Moisés, é como se um véu caísse sobre os olhos dele, impedindo que eles entendam Moisés. Porque quando eles se convertem a Cristo, diz São Paulo, né, na carta aos Coríntios, é como se esse véu fosse tirado dos olhos dos judeus. Né? E eles aí começam a entender o Antigo Testamento, quando você adere à fé em Jesus Cristo.